Olá, alunos! Eu sou o professor Eduardo Lima e esse aqui é um canal que eu criei para produzir as nossas videoaulas. Se você é aluno do primeiro ano, essa é a sua primeira videoaula, a aula de introdução à sociologia. Eu serei o professor de sociologia de vocês e eu vou postar essas aulas online. Também postarei esse texto aqui que você está vendo na tela, que é o texto com os resumos das aulas que eu vou dar para vocês por aqui. Bom, antes de mais nada, eu queria desejar saúde para vocês e muita força nesse momento que nós estamos passando, que nós estamos precisando de muita solidariedade nesse momento difícil. Meus pêsames se você perdeu alguém nessa pandemia. E eu vou procurar ajudar da melhor maneira possível a vocês terem parte do conteúdo de vocês aqui, que o aprendizado de vocês não seja prejudicado. Bom, pessoal, hoje é a nossa primeira aula para o primeiro ano de Sociologia. Como eu falei, meu nome é Eduardo Lima, talvez eu conheça alguns de vocês me conheçam, outros não, mas eu desejo boas-vindas a todos. Vamos começar a nossa aula. Bom, em primeiro lugar, a definição de sociologia. Sociologia, a definição é essa aqui. É a ciência que estuda os fenômenos sociais. O que são fenômenos sociais? São aqueles fenômenos que há na nossa sociedade. Por exemplo, podemos citar desigualdades sociais, são fenômenos que existem na nossa sociedade. Fenômenos sociais como, por exemplo, racismo, machismo. Temos também diversos tipos de fenômenos sobre a criminalidade, por exemplo, são fenômenos sociais. E nós podemos também citar ainda vários exemplos que vocês podem pensar sobre o que são fenômenos sociais. Mas vamos agora mostrar o que são os fenômenos sociais, como eles se aparentam na nossa sociedade, como a sociologia estuda esses fenômenos. Os fenômenos sociais estão em permanente transformação. O que isso quer dizer? Que dependendo da sociedade e dependendo da época e da sociedade, alguns fenômenos sociais são encarados pelas pessoas de uma forma diferente. Por exemplo, um exemplo que eu gosto de citar muito é um exemplo da mulher divorciada. A mulher divorciada ela sofria muito preconceito na década de 50, 60, por ser divorciada. E eram preconceitos absurdos, como, por exemplo, ela inclusive não conseguia arrumar emprego só por ser uma mulher divorciada. Isso era o preconceito que existia na nossa sociedade naquela época. E hoje é um preconceito que praticamente deixou de existir. Ou seja, os próprios fenômenos sociais, ao longo do tempo, eles vão mudando, eles vão mudando de acordo com muda a mentalidade da nossa sociedade. Inclusive, nós vamos estudar isso em sociologia, porque a sociologia também é uma ciência que está em constante mutação. Muitas coisas que a sociologia fez no seu início, hoje são vistas como erradas, entendeu? E nós estudamos esses erros e vemos por que eles estão errados de acordo com os novos estudos da sociologia hoje. Uma mudanças de paradigma que ocorrem em todas as ciências. Por exemplo, vamos pegar um exemplo de uma ciência exata, de uma ciência como, por exemplo, a astrofísica, por exemplo. Até pouco tempo atrás se achava que era impossível você tirar uma foto de um buraco negro devido à distância, devido a diversos elementos que eram necessários para você tirar essa foto. Por exemplo, você ter um telescópio do tamanho da Terra. Era isso que era necessário para você tirar uma foto do buraco negro. E essa foto foi tirada.
Ué, mas por quê? Eles conseguiram um telescópio do tamanho da Terra? Não. Eles conseguiram, na verdade, um, eles conseguiram colocar vários satélites, vários telescópios ao redor do mundo sincronizados para poder conseguir tirar partes, fotografar partes desse buraco negro e depois juntá-los. Isso foi um avanço para a ciência, ou seja, uma coisa que era, por questão prática, impossível, tornou-se possível devido ao avanço da tecnologia. Assim também se avança as ciências sociais, se avança ciências como história, geografia e também a sociologia. Muitas coisas que eram verdades absolutas, consideradas verdades há um tempo atrás, no início da sociologia, foram consideradas hoje erros cometidos pelos primeiros sociólogos. A gente vai ver mais sobre isso. Olha só, fato natural é diferente de fato social. Por que é importante você saber disso? Foi um dos primeiros erros que os sociólogos cometeram. O que eles faziam? Eles achavam que a sociedade poderia ser usada como se ela fosse um organismo vivo. Inclusive, alguns chamavam os problemas que ocorrem na nossa sociedade como doenças sociais. Ou seja, o que dá a ideia de doença? Doença dá em quem? Em um ser vivo. Então eles queriam estudar a sociedade como se fosse um ser vivo, e aquilo que, na visão deles, era considerado anormal para a sociedade, na verdade, eles viam como se fosse uma doença. Hoje isso está errado. É diferente você estudar um fato natural e um fato social. Vamos dar um exemplo. Um pesquisador que estuda o comportamento das formigas, por exemplo, um biólogo que estuda o comportamento das formigas. Não importa que ele goste ou não dos comportamentos das formigas, o comportamento da formiga vai ser o mesmo, independente se o pesquisador for homem, se o pesquisador for mulher, independente da etnia do pesquisador, ele vai as formigas vão se comportar à sua maneira, na maneira natural. Já o fato social é diferente, porque a visão do pesquisador muda com relação ao fato que ele está observando. Por exemplo, um homem que vai pesquisar sobre machismo é diferente de uma mulher que pesquisa sobre machismo, porque a mulher ela tem como dar a sua opinião pessoal sobre o assunto também, além da pesquisa que ela faz em torno desse tema. O homem, ele não pode se colocar, ele pode tentar se colocar no papel da mulher, mas sentir psicologicamente, por exemplo, os efeitos que o machismo tem dentro da cabeça da mulher, ele não tem como saber isso totalmente. Mesma coisa, um pesquisador branco que vai pesquisar sobre o racismo e um pesquisador negro. Um pesquisador negro, ele tem como sentir, ele tem uma experiência pessoal também sobre aquele assunto, sobre a questão do preconceito. Então, a visão do pesquisador ele também muda na hora que ele estuda um objeto social. É por isso que é diferente de você estudar a sociedade, de você estudar, por exemplo, um formigueiro. Não é? Então, os primeiros sociólogos eles erraram nesse ponto. Eles achavam que dava para você usar as mesmas técnicas usadas para você estudar as ciências biológicas ou as ciências exatas nas ciências sociais. Nas ciências sociais, os conceitos são mutáveis. Isso a gente pode ver muito também na história. Né? Na história também, conceitos sociais mutáveis. Por exemplo, o conceito de burguesia é um conceito social que mudou bastante desde que ele foi criado. Para quem não sabe, esse nome, burguesia, surgiu
na Idade Média, quando eles queriam chamar aquelas pessoas que moravam no burgo. Burgo eram as cidades que começaram a surgir na Idade Média. E quando essas cidades surgiram, as pessoas que moravam nessas cidades eram chamadas de burgueses. Não era porque as pessoas ali todas eram ricas, não. Os ricos ou os pobres dessas cidades eram chamados de burgueses porque burguês nessa época significava morador do burgo. Então, era o nome que eles davam à cidade. Então, burgueses eram os moradores do burgo. Depois isso foi mudando. A burguesia hoje tem o conceito de burguesia são aqueles que detêm os meios de produção. O que são os meios de produção? São os meios de produzir mercadoria. Os donos de empresas, os donos da terra e os donos dos bancos. São eles que produzem, que têm esses meios de produzir mercadoria. E com isso eles dividem a sociedade. Eles são aqueles que detêm esses meios de produção. Quem não tem esses meios de produção é obrigado a trabalhar para esses que têm. Então, burguesia, no sentido atual da sociologia, são aqueles que detêm esses meios de produção. A gente vai falar muito sobre isso quando a gente estudar Karl Marx também. E também quando a gente estudar o início da sociologia, porque a sociologia surgiu justamente nessa época aí em que começou a ter essa divisão, depois da Revolução Industrial, entre as classes, entre burgueses e a classe de trabalhadores, que é chamada de proletariado. Né? Esse nome foi dado devido a... Esse nome já é mais antigo do que o nome burguesia, porque esse nome foi dado na época do Império Romano, quando eles queriam nomear aquelas pessoas que não tinham nada, os miseráveis de Roma. Eles chamavam de proletários porque eles não têm nada, além de seus filhos. Prole é uma palavra que é pouco usada, mas ela quer dizer ter filhos. Ela quer dizer filhos, na verdade. Então, se você dizer assim, fulano de tal tem uma prole, é o mesmo que você dizer fulano de tal tem filhos. Então, é por isso que é chamado de proletário, porque os romanos chamavam essas pessoas que não tinham nada além dos seus filhos. Né? Continuando aqui. O ser humano é um ser social. Nossa sociedade é uma construção. O que quer dizer isso? Em primeiro lugar, o ser humano ele só consegue ser um ser humano se ele conviver com outros seres humanos. Parece um pouco difícil de entender, mas é muito simples. Por exemplo, quando uma criança começa a falar, por que a criança aprende a falar? O que você faz para uma criança começar a aprender a falar? É simples, falando com ela, não é verdade? E se essa criança ela for criada num ambiente que por outros animais que não sejam seres humanos? Aí você deve estar pensando, provavelmente essa criança vai morrer, óbvio. Não é tão óbvio assim, porque há casos em que crianças foram criadas por animais, né? Há casos raros, obviamente, é muito mais provável que um ser humano morra, que sendo criado dessa forma, mas há casos em que seres humanos, um ser humano foi criado lá na França, foi encontrado, né, um menino que ele foi criado por lobos. E ele se comportava como um animal, lambendo os líquidos, andando de quatro. Isso é uma coisa real que aconteceu na França. E o que acontecia? Quando encontraram ele, levaram ele para um hospício e os médicos estudaram ele, né, o comportamento dele. Os primeiros médicos que estudaram ele, eles pensaram o seguinte: esse ser humano ele nasceu com problemas mentais e por isso a família abandonou. Porque antigamente era muito mais comum as famílias abandonarem seus filhos quando seus filhos nasciam com alguma deficiência. Então, pela conclusão dos primeiros médicos, isso aconteceu. Só que teve um pesquisador que ele foi lá, ele estudou esse menino, ele adotou esse garoto e ele passou a ensinar esse garoto a ser um ser humano. Passou a ensinar ele a falar, ensinar ele a se comportar diante da mesa, ele a comer com talheres. E esse garoto, aos poucos, foi
começou a se tornar um ser humano através do ensino desse pesquisador. Então, esse pesquisador, ele concluiu que, na verdade, essa criança não foi abandonada ao nascer. Ela não foi abandonada porque tinha problemas mentais. Era uma criança saudável, foi abandonada e ela só aprendeu aquilo que o ambiente ensinou para ela. O ambiente vivendo com outros animais fez ela a ter feições de um animal, entendeu? Isso que aconteceu. Então isso mostra que o ser humano é um ser social. Não basta o ser humano ser bem alimentado, ele precisa de outros seres humanos para você se tornar um ser humano. Diferente, por exemplo, do que acontece com os cachorros. O cachorro ele pode ser, embora não se recomende, mas ele pode, não é recomendável que faça isso, mas ele pode ser tirado ainda precisando do leite da mãe, e ainda filhote, ser criado por um ser humano, ainda filhote, ele vai crescer e se tornar um cachorro. Não importa que você fale com ele, ele não vai aprender a falar, ele vai se comportar e falar como um cachorro, diferente do ser humano. O ser humano ele precisa do contato com outro ser humano para ele poder se relacionar, poder aprender a se tornar um ser humano também. Nossa sociedade é uma construção. O que ele quer dizer? A nossa sociedade ela não está pronta, ela vai se construindo ao longo do tempo, né? Aquilo que a gente acha errado hoje, a gente pode não achar errado amanhã. E aquilo que era errado ontem, hoje já é visto de outra forma. É aquilo que eu citei para vocês o exemplo da mulher divorciada, que ela era muito mal vista pela sociedade, que tratava com preconceito, e hoje praticamente não existe esse preconceito contra uma mulher divorciada na nossa sociedade. Isso é uma forma de construção, né? Como eu falei, e aquilo que era considerado errado ontem, hoje, o que era considerado certo ontem, hoje já é visto de outra forma. Não há nada que não seja imutável dentro dos fenômenos sociais. Aquilo que eu falei, as mudanças que ocorrem dentro da própria sociologia ao analisar as diferentes sociedades, né? Ao longo do tempo, a mudança que a sociologia teve ao longo do tempo. Isso aqui tem o que eu falei, um homem isolado da sociedade perde sua característica humana. Aquilo que eu falei do menino lobo, que aprendeu a se comportar como um lobo porque não conviveu durante a infância com outros seres humanos. E ele perde a habilidade de se comunicar, linguagem e cultura. Foi o que aconteceu com o tal menino lobo que eu falei. É por isso que a escola também é importante. As pessoas acham que a escola é importante somente para você aprender o conteúdo formal. Não é somente para isso, é também para você aprender a interagir com outros seres humanos, além dos seres humanos de sua família. A família é a primeira, são os primeiros seres humanos que interagem com uma criança, né? Já que a criança sozinha, ela dificilmente consegue viver. Né? Ela não consegue, na verdade, né? Esse caso foi um caso raro, mas ela só consegue a sua característica humana vivendo em sociedade. E a escola também serve como socialização. Nós vamos estudar a escola, nós vamos falar sobre isso também. E o homem vai sendo construído pela história. Como eu falei, o ser humano ele é um certo prisioneiro da história. Por quê? Ele nasce, quando ele nasce, a história, a parte da história já foi contada, a história antes dele. E ele nasce num ponto da história e ele tem que se adaptar a essa história. Ou criticar essa história, criticando essa sociedade, mas de qualquer forma, ele nasce num ponto da história. Por exemplo, quando você nasceu no Brasil, provavelmente, né? Não sei se tem algum estrangeiro aí na turma, mas provavelmente a grande maioria nasceu no Brasil. Vamos dar isso como exemplo. Bom, você nasceu no Brasil. Você não pediu para nascer no Brasil, mas nasceu.
E quando você nasceu no Brasil, o Brasil já tinha um Estado, ou seja, já tinha a organização política do Brasil já era essa. O Estado da Federação, o governo, o Estado ali no sentido que você já tem o sistema de eleições, por exemplo, para você votar, como você deve escolher seus governantes, já estava tudo moldado ali, entendeu? Essa aí é que é a questão. Você já nasce com essa cultura e também com a própria cultura, né, do Brasil, né? Dependendo de determinados lugares também, tem os regionalismos e tal, a cultura do Nordeste é diferente da cultura, por exemplo, do Rio Grande do Sul, ou seja, diferenças culturais, regionalismo e tudo mais. Mas, enfim, você nasce ali no meio de uma cultura, de uma sociedade já criada. Então, essa é a questão de que o homem vai sendo construído pela história. E a sociologia abre sua perspectiva, a perspectiva do outro. O que quer dizer isso? Por exemplo, você está na sua sociedade, você vai analisar uma sociedade indígena. E muitas vezes a gente, quando olha para uma tribo, a gente olha com um grau de superioridade, no sentido de achar que eles são muito diferentes da gente, que eles são inferiores a gente. Por quê? A gente tem uma perspectiva evolucionista. A gente acha o seguinte: não, o ser humano vivia assim na pré-história, mas agora já tem tecnologia, então a gente já é avançado. Quando muitas vezes essas tribos elas têm muitas coisas que elas ricas ali e muitos pensamentos parecidos com o da gente, né? Eu sempre cito a história de um antropólogo que foi visitar uma tribo e os membros dessa tribo receberam ele muito bem e ele pesquisou essa tribo e no final um dos índios pediu o relógio dele de presente, né? Ele não queria dar o relógio, mas no final aceitou dar o relógio. E depois eles viram que o índio pendurou esse relógio numa árvore e deixou lá de enfeite. Ou seja, ele ficou com mais raiva ainda, né? Porque, poxa, um relógio caro, ele deu para o índio usou para enfeitar. E ele voltou para casa, foi para o escritório e olhou para a parede dele. E ele viu que na parede tinha um arco e flecha que dos índios que ele pesquisou deu para ele. Ou seja, ele tinha colocado o arco e flecha na parede. Ou seja, esse pesquisador que se achava bastante superior àquele índio, se achava aquele índio inferior por ele ter pendurado um relógio caríssimo só para enfeitar, o pesquisador fez a mesma coisa. Para que serve um arco e flecha no meio de uma sociedade industrial que você pode ir no supermercado? Não serve para nada, então ele usou para enfeitar a parede dele. Mesma coisa, para que serve um relógio no meio de uma tribo e que o índio não seguia pelo relógio? Não serve para nada, só para enfeitar. Então ele fez a mesma coisa que o índio. Ou seja, muitas coisas são bem parecidas na nossa sociedade, entre os humanos, né? Então, muitas características a gente tem que perder o olhar de superioridade quando vai estudar essas outras nações. E aqui tem a questão da perspectiva do outro, que vem aquilo que a gente já falou. Eu não sei como é ser uma mulher, mas eu posso pesquisar, entrevistar mulheres, entrevistar seus problemas, analisar a história das mulheres ao longo da sociedade no nosso país, não é? Saber estatísticas de mulheres, os principais problemas das mulheres no Brasil, e assim eu conseguir ter a perspectiva, tentar ver o que a mulher sente dentro da sociedade brasileira. Então isso aí é que você tem a perspectiva do outro, entendeu? Mesma coisa um branco pesquisando sobre o racismo, ele precisa entender a perspectiva do outro. Para isso ele faz entrevistas, ele analisa estatísticas, ele estuda a história. Ou seja, ele nunca vai poder ter a opinião pessoal, já que ele é branco, ele não é negro. Então ele não vai ter a opinião pessoal do que é sentir o racismo, mas ele pode estudar aquilo
e tentar ter a perspectiva do outro sobre esse fenômeno social. Outra coisa que a sociologia surgiu no século XIX como uma forma de estudar o capitalismo. Era a época da Revolução Industrial. E a sociologia, ela é uma ciência recente. Por que se fala recente? Porque ela surgiu no século XIX. Século XIX faz muito tempo. Mas quando ela surgiu, já existia matemática, já existia física, já existia a biologia, já existia, enfim, diversas outras áreas do conhecimento, diversas outras ciências. Então, por isso que ela é uma ciência recente. Mas por que ela surgiu exatamente no século XIX? Porque no século XIX ocorreu mudanças, no século XVIII, principalmente, se iniciou no século XVIII e culminou no século XIX, mudanças muito grandes na nossa sociedade, porque houve a Revolução Industrial. E a Revolução Industrial, ela mudou a sociedade. A sociedade que antes era rural se tornou uma sociedade industrial e urbana. E a mudança foi muito grande. Pessoas que antes viviam no campo foram obrigadas a se mudar para as cidades. Isso gerou muitas mortes, muita fome e a superexploração do trabalho nas fábricas dessas pessoas, que não tinham mais a própria terra para poder plantar, não é? E isso diversificou a sociedade, aumentou a tecnologia, fez com que a sociedade ela se expandisse mais, as notícias passaram a circular mais. Antes, uma pessoa que estava numa cidade, ela não dificilmente sabia o que acontecia. Cidade, a pessoa que estava na cidade, ela dificilmente sabia o que acontecia no interior, a pessoa que estava no interior dificilmente sabia o que acontecia na cidade. Muitas sociedades rurais dificilmente se conheciam e agora as notícias passaram a circular de acordo com a tecnologia. É uma coisa que vem crescendo até os dias de hoje, né? Porque a Revolução Industrial ela começou, né? E nunca parou, porque sempre vão aumentando as tecnologias, né? As tecnologias ao longo do tempo. E essa sociedade criou a divisão entre burguesia e proletariado, ou seja, aqueles que têm as fábricas, que têm os meios de produção, e aqueles que não têm são obrigados a trabalhar para esses que têm. Essa é a divisão atual do capitalismo, e a divisão do capitalismo, que foi criada nessa época. E assim surgiram várias pessoas nessa época querendo interpretar essa sociedade, essas mudanças na sociedade. Precisou surgir uma ciência para interpretar essas mudanças sociais, porque antes das sociedades rurais as mudanças eram muito lentas, entendeu? O pai tinha a mesma educação do filho, que teve a mesma que e o pai tinha a mesma educação dada ao avô, não tinha tanta diferença. Não existia um choque de gerações. O pai tem um pensamento muito diferente do filho, como ocorre nos dias de hoje. E aqui, um dos primeiros pesquisadores foi Augusto Comte, já considerado o primeiro, né, sociólogo. E aqui ele fala o seguinte, ele deu a ideia do positivismo. E ele chamava também o positivismo, essa ideologia, de física social. O que seria uma física social? Física social é você... Ele estava tentando transplantar a mesma metodologia usada na física para estudar a sociedade. Nós já falamos que não dá certo, mas na época era o que ele pensava. Entendeu? Como eu falei, a sociologia, a ciência foi progredindo a ponto de poder se autocriticar, né? Criticar seus próprios erros do passado. Então, esses clássicos aqui, eles podem ser estudados, mas com a ideia de que eles já estão falando, em alguns casos, o que eles falam são alguma metodologia que o Comte usava era metodologia já ultrapassada. Ele tentava copiar as ciências exatas, como eu já falei, né? Ele buscava encontrar as leis sociais. Ou seja, o que é leis sociais? Leis que moldam a sociedade, que
dizem para onde a sociedade vai, né? Como se fossem leis imutáveis. E como eu falei, isso não existe na sociedade, essas leis imutáveis, né, dentro da sociedade. E ele tinha uma perspectiva eurocêntrica. O que quer dizer essa palavrinha aqui? Euro, de Europa, né? Só você lembrar do euro, né, que tem a moeda da Europa, enfim, você vai lembrar Europa. Euro, Europa. Centrismo seria o quê? Europa no centro. O que acontecia? No século XIX, a Europa era o centro do capitalismo. Ali o país que tinha mais colônias nas outras regiões. E eles se viam como o topo da tecnologia. E o Augusto Comte, como eu falei, o ser humano é prisioneiro do seu tempo, ele viveu nessa perspectiva europeia, que via as outras sociedades que não eram europeias como sociedades inferiores à Europa, não é? Não via simplesmente como sociedade diferente, mas sociedades inferiores. Então essa tem essa visão. Já o Emile Durkheim, ele também foi um positivista, mas ele criou uma nova metodologia, como nós vamos ver. Ele uma das principais contribuições é que ele não via as ciências sociais como uma ciência que deveria copiar as ciências exatas. Ela deveria ter seu próprio método. Ele estudou o método, ele estudou a ideia do fato social, como estudar o fato social, ou seja, como estudar a sociedade através de seus próprios métodos. Karl Marx, aqui é muito interessante, né? Um dos autores mais polêmicos da sociologia, e ele via a sociologia como uma forma como capaz de transformar a sociedade. Lembrando, o Marx, a história da vida dele não é para criar uma matéria como sociologia, entendeu? Não é para criar sociologia. Ele faz parte da sociologia pelos estudos que ele fez da sociedade, que são importantes. Mas a ideia dele, principal da vida dele, era destruir o capitalismo. Destruir o capitalismo e terminar com a divisão de classes na sociedade, essa divisão entre burguesia e proletariado, para que todos tivessem os recursos necessários. Né? É a ideia de você ir de uma sociedade socialista para depois ir numa sociedade comunista, né? Que não havia mais essa divisão, não haveria mais essa divisão entre ricos e pobres. A gente vai estudar isso um pouco melhor, tá? Mais tarde. E esse aqui, Max Weber, ele compreende a sociedade a partir das mutações do indivíduo. Então, muitas coisas a gente vai aprender sobre Max Weber, sobre a vontade do indivíduo, a ideia das ações sociais que ele fala, né? A ação que o indivíduo toma em determinada circunstância, a ação baseada na tradição, a ação baseada na honra, não é? E diversas ações que eles vão explicar. Por exemplo, ação baseada na honra é a ideia do capitão do navio que só abandona o barco depois que o restante da população estiver salva, né? Que é o último a abandonar o barco, por exemplo. Ele não faz isso por uma questão racional. Se ele fosse uma questão puramente racional, por exemplo, não, vou salvar minha vida porque eu não quero morrer. Mas como é uma questão de honra, né? Ele está comandando o navio está afundando, ele vai salvar primeiro as pessoas do navio, vai depois procurar se salvar, já que ele é o capitão. Isso é uma questão de honra. Questão tradicional, a ação tradicional, a ação, poderia falar das datas comemorativas, tradição do Natal, enfim, que nós comemoramos, né? Diversas tradições que nós fazemos na nossa sociedade, questão de costumes, enfim, várias ações que nós fazemos a esse respeito. Nós vamos explicar isso um pouco melhor, tá? Quando a gente falar no tópico especificamente do Max Weber. E esses três aqui, pessoal, muito mais que o Auguste Comte, esses três são considerados aí os três grandes clássicos da sociologia. Então, durante nossas aulas, a gente vai falar muito deles. Então, a gente, no livro, né, de vocês, que eu não sei se vocês vão receber o livro em casa, mas
De qualquer forma, eu vou mandar esse texto aqui para vocês, né, com resumo dos livros, para vocês entenderem. A gente vai ver os 3 grandes da sociologia aí, clássicos da sociologia, durante as nossas, os mais diversos temas vão ter contribuições aí desses pensadores. Quando a gente falar de família, a gente vai falar como Durkheim, Emile Durkheim, né, via família, como Karl Marx via família, Max Weber via a questão da família. Religião, a gente vai falar como esses 3 clássicos da sociologia viam a religião, enfim, diversas outras coisas. Theodor W. Adorno, Escola de Frankfurt. Isso aqui é sociologia mais contemporânea. Ele fala aqui, ó, na verdade pensa, vou corrigir aqui, pensa a sociologia de uma forma crítica. Estudar como o mundo é e como deveria ser. Ou seja, uma das funções da sociologia é isso, estudar como o mundo é e buscar melhorá-lo, né? Identificar na sociedade as potencialidades para a sua transformação, ou seja, o que há na sociedade que pode ser potencialmente favorável a transformar essa mesma sociedade. Então a gente vai estudar também aqui o Theodor Adorno da Escola de Frankfurt. Bom, vamos lá, vamos ver aqui. Bom, pessoal, já são 36 minutos aqui de aula. Essa aqui foi a introdução, a nossa aula introdutória aqui para o primeiro ano. Mais uma vez, desejo a saúde a vocês. E eu vou encerrar agora. Eu vou deixar esse vídeo aqui lá no sistema. E agradeço a todo mundo que assistiu aí. E peço que vocês acompanhem pelo sistema e acompanhem também aqui pelo canal, tá? Se inscrevam aqui no canal para que vocês vejam as aulas que eu posto aqui, explicando passo a passo cada uma desses resumos das nossas aulas que eu estou postando aqui no sistema também. Obrigado a todo mundo. Se cuidem aí e vamos superar esse momento de crise no Brasil. Obrigado e até a próxima.